Imagine que você é um arqueólogo que durante semanas de escavações extremamente tranquilas acaba fazendo uma descoberta arqueológica incrivelmente única. Uma descoberta nunca feita antes, totalmente exclusiva. O que você faria? Contaria para o mundo e chamaria os seus colegas para discutir o seu achado? Ou o retiraria do seu país de origem e o esconderia, revelando a existência dele somente quando fosse conveniente para você? Bom, há pouco mais de 100 anos, um arqueólogo alemão escolheu a segunda alternativa, e as consequências de sua escolha repercutem até hoje, levantando vários debates sobre a repatriação de artefatos arqueológicos. Caso você não me conheça, o meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia, e essa é a história de uma das estátuas mais famosas do Egito Antigo, o busto da rainha que, embora muito famosa, pouco sabemos sobre a sua vida. Estou falando de Nefertiti. Nossa história tem início em 6 de dezembro de 1912, quando um arqueólogo alemão chamado Ludwig Borchardt encontrou a magnífica imagem de uma mulher egípcia, enterrada em uma residência em uma vila chamada Amarna. Embora modesta, essa vila, lá no passado, há uns 3.000 anos atrás, foi uma cidade chamada Akhetaton. Graças aos seus conhecimentos de egiptologia, o Borchardt sabia quem era aquela mulher retratada. Trata-se de A Bela Chegou. Esse é literalmente o significado do nome Nefertiti, uma rainha que governou o Egito ao lado do seu esposo Akhenaton, durante uma época a qual nós chamamos de 18ª dinastia, mais especificamente o período amarniano. Não sabemos qual era a origem de Nefertiti e não fazemos a menor ideia de quem eram seus pais. Alguns egiptólogos propõem que ela seria filha de um homem chamado Ai com uma mulher chamada Ti, mas as provas para isso são circunstanciais. Quando novinha, ela casou-se com o príncipe Amenhotep IV, e ambos viviam em Tebas, onde ela teve 3 das suas primeiras filhas, Meritaton, Mekhetaton e Ankhesepaton. Spoiler! Anos depois, a terceira filha tornaria-se esposa de Tutankhamon, faraó cuja tumba foi descoberta praticamente intacta em 1922. Você deve ter notado o termo Aton no final do nome das garotas. É porque Nefertiti e Akhenaton já no início do seu reinado começaram a mirar em uma divindade solar não tão popular, mas que exercia um importante papel na mitologia egípcia. Um deus criador chamado Aton, uma das personificações do deus Ra, e que era representado como um sol com raios solares que terminam em mãos. Esse foi um acontecimento de destaque, porque eles estavam tentando elevar um só deus como divindade principal do panteão egípcio. Se você assistiu ao vídeo Deuses do Egito Antigo, sabe que existiam centenas de divindades no país. Daí focar em um único deus levou alguns acadêmicos a apontar que esse casal teria criado a primeira religião monoteísta da história. Por outro lado, outros acadêmicos não concordam, definindo que o que teria ocorrido seria uma monolatria, que em termos muito simples é a crença na existência de várias divindades, mas dando destaque somente para uma. Os motivos para esse casal se interessar por justamente essa divindade não são muito claros, mas a possibilidade é de que eles estavam tentando minar o poder do clero tebano, que exercia grande influência no país, possuindo várias terras e se metendo demais nas decisões dos faraós. Complicado, hein, clero tebano? Daí, quando Amenhotep IV é coroado faraó, tem início oficialmente o período amarniano, que ganhou esse nome graças à atual vila de Amarna. Foi nesse pequeno intervalo temporal da história egípcia onde ocorre a mudança da capital de Tebas, onde vivia Nefertiti e seu esposo Amenhotep IV, para uma cidade chamada Akhetaton, que nem sequer existia. Na verdade, essa cidade foi idealizada e construída pelo próprio casal real. E foi na nova cidade onde nasceram as 3 últimas filhas de Nefertiti, Nefer-neferu-aton Tasheret, Nefer-neferu-ra e Senteperá. Além da mudança da capital, o faraó também mudou seu próprio nome. Ele deu adeus para o nome Amenhotep IV. E outro detalhe dessa época foi a mudança na arte egípcia. Bem, a arte egípcia tradicional é conhecida por sua rigidez, mas no período amarniano vemos certa leveza nas linhas. Quando a gente olha, até nota que os personagens estão mais relaxados. Tudo é mais suave e até a estatuária sofre mudanças, ficando mais realista. Guardem essa informação. Bom, a questão é que, poucos anos após a morte do rei, a cidade foi abandonada e o título de capital devolvido para Tebas. E existe a possibilidade de que Nefertiti viveu mais anos do que o seu esposo, e alguns egiptólogos até sugerem que ela virou faraó. É uma longa história. E se você gosta de uma longa história, se inscreva no canal.
Aqui apresento histórias curiosas sobre o nosso passado, e não raramente de uma perspectiva diferenciada. Por exemplo, sabia que eu já discuti aqui os filmes sobre apocalipse zumbi, mas de um ponto de vista histórico e social? O nome parece assustador, mas eu juro que o vídeo é bem bacana. O assistam, por favor, e deixem like nesse vídeo daqui. É muito importante. Enfim, voltando para Nefertiti, existem várias representações dela, assim como do seu esposo, filhas e séquito, onde são retratados com crânios alongados e pelvis e coxas grossas. Esse tipo de reprodução levantou alguns questionamentos, onde tem quem acredite que essas pessoas tinham algum tipo de doença muito grave. A questão é que ossos de parentes próximos de Akhenaton, e inclusive um corpo que atribuem a ele, não possui patologias graves o bastante para causar mudanças na estrutura do corpo, e também não possuem crânios alongados. Outra história é que, se apegar a detalhes como crânios alongados, pelvis e coxas grossas na arte egípcia, é um tanto sem sentido, vamos ser francos. Porque olha as proporções de uma imagem tradicional egípcia. Como eu sempre falo nesse canal, e esse é um recado especialmente importante para você, estudante de arqueologia, não observem o passado com os olhos do presente. Os egípcios tinham sua própria lógica na hora de, por exemplo, representar os olhos e o tronco de frente, enquanto a cintura pélvica e as pernas estavam de lado, da mesma forma que os egípcios do período amarniano tinham sua própria lógica na hora de representar crânios alongados, cintura pélvica e coxas grossas. E eu falei anteriormente que a arte amarniana tem um tom de realismo, mas não falo da arte parietal que eu acabei de mostrar para vocês, mas da estatuária. E é aqui onde entra o famoso busto de Nefertiti. Essa rainha é mundialmente conhecida graças a essa imagem, que possui 40 centímetros de altura e que foi feita em pedra calcária, gesso, cristal e cera. Essa imagem é icônica e um dos principais símbolos da antiguidade egípcia. Embora não represente a arte como um todo, tenham isso sempre em mente, tá? Ela foi reproduzida em vários lugares, e quando eu digo vários, é que foram muitos mesmo. Ela está até presente na Libra egípcia. Essa escultura foi encontrada no ateliê de um homem chamado Tutmés, que foi o mesmo escultor que fez essas imagens aqui. Estão entendendo melhor agora esse lance do realismo? Esses rostos possivelmente representam pessoas do séquito da rainha. Daí vocês me perguntam, como foi que a gente ficou sabendo que foi ele quem fez essa estátua? Ele por acaso assinou? Não, é que o nome dele estava na residência onde os bustos de Nefertiti e do seu séquito foram desenterrados durante as escavações arqueológicas. Nós não sabemos qual era o rosto de Tutmés, nem sua origem ou fim. Só sabemos que ele é a pessoa por trás da elaboração de uma das imagens mais famosas do Egito Antigo. É muito irônico que o autor de uma das faces mais famosas da antiguidade não tem a própria face conhecida. Bom, como eu falei, a imagem foi descoberta em 6 de dezembro de 1912 por um pesquisador alemão chamado Ludwig Borchardt, o arqueólogo do início da nossa historinha. E é agora que o papo fica tenso. Assim, tanto aqui no Brasil como no Egito, arqueólogos estrangeiros não podem tirar os artefatos de seu país de origem e levar para o seu próprio país, a não ser com alguma permissão especial para fins de pesquisa ou exposição. Daí depois tem que devolver, tá? Porém, naquela época, os arqueólogos estrangeiros poderiam ficar com alguns dos artefatos encontrados durante os seus trabalhos. Basicamente, os artefatos antes deveriam passar por uma espécie de avaliação. Espécie não, era uma avaliação de fato, feita por um fiscal do antigo Serviço de Antiguidades, que hoje é o Supremo Conselho de Antiguidades, que está no Ministério da Cultura agora. É o Ministério da Cultura? Ministério da Cultura, Turismo e Antiguidades? Gente, eu não lembro. Tá difícil, hein? Enfim, daí os mais bonitos ficariam no Egito, e os demais poderiam ser levados para ficar em coleções estrangeiras. E é nesse momento que eu preciso abrir um parênteses aqui, tipo um grande parênteses. Esse lance dos egípcios decidirem o que iria ficar ou sair do Egito nem sempre foi feito dessa forma. Aliás, nem sempre foi dessa forma. Antes do início do século XX, os estrangeiros simplesmente entravam no país, e se tivessem a possibilidade, levavam o que bem queriam. Daí, em uma tentativa de tentar controlar essa prática, os egípcios passaram a estabelecer essa regra, de ao menos decidir qual artefato seria levado para fora do Egito. Até que algo incrível aconteceu. Tivemos a descoberta da tumba de Tutankhamon, e isso, minha gente, mudou muita coisa na arqueologia egípcia. E é aqui que fechamos os nossos parênteses. Tá, o Borchardt encontrou esse busto de Nefertiti. Tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas é aqui que a história complica de vez. Tipo, complica muito. Porque
De acordo com os relatos, o Bochat teria dividido os artefatos em 2 grupos. Um estava propositalmente mais organizado, com os artefatos exibidos em bases, tipo, muito apresentável. O outro possuía artefatos meio... Daí, quando o inspetor egípcio chegou para realizar a partilha, brilhou os olhos e foi direto para esse grupo de objetos mais arrumadinhos, ignorando totalmente o outro grupo, assumindo assim que os artefatos meio iriam para a Alemanha. O problema é que entre esses artefatos que ele tinha julgado irrelevantes, estava a futuramente famosa estátua de Nefertiti. E foi assim que a estátua saiu do Egito em 1912 legalmente. Mas, de acordo com a narrativa egípcia, de forma extremamente duvidosa. Isso porque os egípcios dizem que o Bochat tinha arrumado os 2 grupos de artefatos de maneiras diferentes de forma proposital a esconder Nefertiti. Um dos motivos para essa desconfiança é que, ao chegar à Alemanha, o Bochat não exibiu o busto. Muito pelo contrário, ele o manteve escondido. A descoberta da imagem só seria revelada anos mais tarde, em 1924. Bochat, meu caro, difícil defender. Agora imagine a cara dos egípcios quando descobriram. Aliás, descobriram não. Ficaram sabendo da existência do busto. E imaginem a cara do inspetor que fez a triagem dos objetos lá em 1912. Cara, eu definitivamente não gostaria de estar no lugar dele. Desde então, a devolução do busto vem sendo solicitada pelo governo egípcio. Por exemplo, em 1933, o Egito tentou acordos diplomáticos com a Alemanha. Porém, Hitler se recusou a devolver a imagem, que, com a intensificação dos combates, precisou mudar de endereço várias vezes. E a propósito, ela quase foi destruída durante alguns bombardeios. Pois é, por um triz muitos de nós nem sequer ia ter a remota ideia da existência desse artefato. E isso me faz pensar, quantos objetos únicos, tanto por sua história ou sua estética única, foram destruídos em conflitos armados. Até hoje o governo egípcio pede pela devolução da estátua de Nefertiti. Mas a Alemanha não declina de forma alguma. Tá de sacanagem que tem um gato andando no telhado. Gato, sai daí, gato. Eu espero que seja um gato, não seja um maluco tentando invadir minha casa, né? E como qualquer artefato arqueológico notável, sempre arranja alguma polêmica para rondá-lo. E coincidentemente a polêmica sempre vem com a venda de algum livro ou documentário. Me pergunto por quê. É muita coincidência. E uma dessas polêmicas envolvendo a imagem de Nefertiti rolou em 2009, quando um historiador entrou em contato com a imprensa e alegou que a famosa imagem não passa de uma falsificação. De acordo com ele, o Bochat teria feito a escultura com a única finalidade de testar pigmentos antigos. Porém, quando o príncipe Jonah Jorg teria visto a imagem e teria pensado que a peça é genuína do Egito Antigo. Daí Bochat teria ficado envergonhado e não teria conseguido desmentir a história. E as principais provas da falsificação, de acordo com esse historiador, são os seguintes pontos. A imagem não tem um olho e um egípcio antigo jamais permitiria que alguém fosse representado de tal forma. Ele meio que ignorou muitas obras artísticas do Egito Antigo que não estão completas, mas ok. Os ombros cortados, de acordo com ele, só surgiram na Europa no século XIX. Aqui eu preciso comentar, gente. Sério, isso eu preciso comentar. Achar que algo surgiu somente em um lugar do planeta é tão... Sério, cara, você já ouviu falar da história do chiclete? Terceiro ponto. Não existe registro da saída da peça no Egito. Logo, isso seria a prova de que o objeto nem sequer esteve lá um dia. Bom, análises foram feitas na estátua e os pesquisadores que fizeram a pesquisa na estátua aproveitaram para ver se existia a possibilidade dela ser falsa. Em resumo, o busto passou por testes, inclusive testes radiológicos, que apontam que ele tem sim mais de 3.000 anos. E a imagem também passou por um tomógrafo, que permitiu ver o núcleo da peça, que naturalmente foi onde o gesso foi fixado. Tipo, a imagem foi esculpida em um bloco de pedra calcária, que logo depois foi coberta pelo artista com uma camada de gesso, que serviu não só para cobrir a parte áspera da pedra, mas também para dar um bom acabamento e servir como base para a tinta. É maravilhoso ver como a tecnologia ajuda em pesquisas arqueológicas. Ok, que já se desconfiava que a imagem tinha sido montada assim, mas ainda é legal ver essas coisas. A imagem está hoje no Museu Neues de Berlim, que chegou a digitalizar a peça em 3D.
Caso você tenha curiosidade em saber como uma peça arqueológica pode ser digitalizada em 3D, tem um vídeo sobre aqui no canal. Um vídeo muito legal, onde inclusive assisti à impressão de uma réplica de um artefato arqueológico. Então vejam lá porque tá muito legal, sério, tá bem legal esse vídeo. Contudo, essa cópia 3D feita pelo Museu Neues foi mantida guardada, não sendo liberada nem mesmo para acadêmicos. O argumento era de que a liberação da cópia ia acabar interferindo na venda das réplicas da estátua na loja do museu. Ai, amigo, deixa eu te contar um segredo. Já existe réplica da estátua de Nefertiti à torta e à direita por aí, tá? Daí precisou um homem chamado Cosmo Weinman encher o saco do museu por 3 anos, usando o argumento da liberdade de informação para que os arquivos fossem liberados. Os arquivos estão online e disponíveis para qualquer um, desde que eles sejam usados para fins não comerciais, e os créditos dados ao museu. O link para baixá-lo está no comentário fixado. Comentário fixado, para quem não sabe, é aquele comentário que está no topo, tá? E aproveitem e virem membro do canal, lá tá o link para ser membro também. E em um vídeo super especial sobre a estátua de Nefertiti, é óbvio que essa é uma ótima oportunidade de levar vocês para conhecer cada pequeno detalhe dela, não é mesmo? Então, vamos lá. Observem que na parte frontal da coroa azul existia uma aureus, uma naja que protegia as divindades e o poder real. Tanto a naja, as orelhas como parte de trás da coroa foram danificadas, possivelmente pelo tempo. A ausência do olho esquerdo já levantou todo tipo de proposta. Tem quem diga que ela era cega, que teria sido algo proposital, porque até os deuses sentiriam inveja da beleza dela. Papo sem pé nem cabeça. Sejamos francos. Por favor, né? Os deuses egípcios estavam um pouco se lixando pra isso. Mas, mantendo o pé no chão, talvez a estátua foi abandonada com a morte dela. Ou essa estátua poderia ser um modelo, no caso da ausência da rainha. Ah, e no pescoço da rainha o que vocês estão vendo é um colar, que nós chamamos de colar Nefer. Olha o detalhe deles, é muito bonitinho, gente. Na verdade, eu sou bem apaixonada pelo colar Nefer. Ah, e outra coisa que eu gosto muito nessa estátua é o detalhe do laço no fundo da coroa azul. Gente, você vê a preocupação, o primor do Thutmose ao fazer isso. E agora lá vem a parte, ai meu Deus, porque uma das coisas que horrorizou algumas pessoas foi o fato da imagem ter algumas marquinhas, tipo, marquinhas no rosto, bobagem, todo mundo tem. Mas para algumas pessoas foi tipo, ai meu Deus, ela tem marcas. Pois é, ainda tem gente que não se ligou que pessoas envelhecem, sabe? Ai, ai... A Nefertiti não pode ter marquinhas. Meu Deus do céu. E por fim, um ponto importante aqui. Não existe absolutamente nada que diga que essa estátua é Nefertiti. Aí esse é o momento que tá o pessoal. Oh, meu Deus, como assim? O quê? Calma, gente, calma. Mas como é que nós sabemos que é ela? Por conta da coroa azul, que foi exclusiva dela. Não temos registros de outras governantes usando-a. Gostou de saber um pouco não só sobre a história de Nefertiti, mas de um artefato ligado a ela? Pois bem, sabiam que tem um arqueólogo no Egito procurando nesse exato momento pela tumba dela? Tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, tá bem no card. E se inscreva no canal porque sempre rolam vários vídeos sobre histórias, artefatos curiosos e sítios arqueológicos. E se possível, torne-se um dos nossos apoiadores. Porque o apoio financeiro de vocês acaba patrocinando vídeos mais elaborados como esse aqui. Bom, saiba como se tornar um apoiador olhando os primeiros links que tem no comentário fixado. Ou na nossa descrição, se tiver lá. Talvez eu coloque. Vou ficando por aqui e até mais! Deixem sugestões nos comentários de outros artefatos curiosos que vocês gostariam de conhecer, por favor. Até mais, gente!